Bem-vindos a este episódio de A Quarta Parede. Hoje vamos estar com as emoções em alta, com a adrenalina no máximo. Vamos ter carros a chocarem uns contra os outros, uma sessão de porrada, pessoas a irem presas, ou isto era o que eu diria se estivéssemos a fazer um filme. O nosso convidado de hoje é Stunt Coordinator, é um diretor de duplos de ação. Mas antes de vos apresentar, se nos estão a ouvir pelo Spotify, não se esqueçam de nos seguir. Se nos estão a ver no YouTube, já sabem, subscrevam, porque é só com o vosso apoio que nós conseguimos continuar a lançar estes episódios. E sem mais demoras, o nosso convidado, Miguel Frazão. Olá, Nuno. Olá, Nuno. Obrigado, antes de mais, por este convite, que muito me surpreendeu e estou muito feliz por estar aqui contigo. Nós também estamos muito felizes que tenhas vindo. Estávamos assim à espera de vires de helicóptero, cair assim numas daquelas escadas, partisse uma janela, entrares a pé juntos, mortal, saltasse umas caixas, mas vieste cá perfeitamente normal e está tudo direito. Estava greve nos helicópteros. É chato quando acontece, não? É chato quando é aborrecido. Miguel, estás pronto para quebrar a quarta parede do mundo dos duplos de ação? Com a cabeça. Vamos embora, então. Sem mais demoras, cabeçada para a frente, vamos quebrar a quarta parede. Miguel, tens uma vasta panóplia de coisas que já fizeste. Algumas que incluem coisas como, isto parece que estou no tribunal a ler várias coisas, como 2 socos no Salazar, uma pera no Variações, alguém desmaiado numa sanita, também és considerado um saco de pancada humano, fazes algum guionismo de parte, achas que és ator e profissional de artes marciais? Sim. No Variações foram 2 socos. Foram 2? Foi um no estômago e outro na tromba. Sim. Pronto, era o que estava pedido, era o que tinha sido pedido e Variações foram 2. Sim, é verdade. Na sanita foi enfiar um gajo numa sanita, assim, a puxar o autocolismo. Portanto, a minha bucket list está muito bem preenchida. 2 socos no Salazar, É verdade. Quem não? Quem não gostaria? Ou não, né? Ou não. Depende sempre do ponto de vista, né? Mas já alguém gostou muito de uma cadeira. Ele tinha problemas com o mobiliário, sim, é verdade. Não haja dúvida. Aquele da designer de interiores falhou ali um bocadinho. Bom, falando aqui um bocadinho de ti, Miguel, destas tuas 20.001 aventuras, como é que vais parar diretor de duplos de ação quando começas como informático, vais fazer programas infantis, crias até, ou escreves até uma série que acabou por não ir para o ar, que envolve uma repartição de finanças, assim, com toda a gente à porrada lá dentro? Sim. Como é que... Foi precisamente por causa dessa série, que na altura já estamos a falar para aí 2011, eu já era guionista há bastante tempo, desde 2002 mais ou menos. Escrevia maioritariamente programas infantis, o Zig Zag, a Família Galaró, os festivais do Panda, escrevi uma data de festivais do Panda, etc. E tinha criado uma série de ação que se passava numa repartição de finanças, chamava-se O Último dos Samurais, porque o protagonista chamava-se Luís Manuel de Sá e Moraes e ele odiava contribuintes e as pessoas que chegavam lá a acusá-los de se terem enganado. Isto era tudo como o meu pai foi chefe de repartição de finanças a vida toda e eu tinha uma coleção incrível de casos reais. Imagina, tu chegas lá com 100 mil euros de imposto sucessório de uma herança que não tem nada a ver com aqueles valores porque eles se enganaram e eles não têm forma de corrigir. Ou seja, pagas e depois pedes o reembolso. E que eles tinham assim uma série de histórias de loucura. E eu tinha imaginado aquilo, ok, a pessoa chega lá a reclamar e leva a pancada. E na altura eu estava a escrever, tinha acabado de escrever uma adaptação para um espetáculo ao vivo do Code Lyoko, que era um desenho animado, futurista. Aquilo não era bem futurista, aquilo entrava lá numa realidade virtual e eles depois lutavam, etc. E eu tinha escrito, estávamos a fazer o casting aos bailarinos que também iam ter que lutar e conheci o David Chan, que tinha chegado há pouco a Portugal, tinha montado a sua equipa da Mad Stunts, de luta e não sei o quê, e eu fui falar com ele para me ajudar nesta série.
Tipo, o David, pá, mostrou-se disponível, né? Se um bocadinho reticente, olha, mais um a querer pedir favores, mas que é normal, né? Quando tu és bom numa coisa, depois tens muita gente à tua volta. As pessoas querem saber, querem aprender e querem trabalhar contigo. Ficou assim um bocadinho pé atrás. E na altura, ele dava treinos aos sábados de manhã, treinos de lutas cénicas, e fazíamos coreografias, etc. E eu, pá, decidi participar naquilo. Tipo, achei piada, deixa lá aprender um bocadinho disto para me ajudar na escrita, se eu quiser escrever sequências de luta, porque tinha essa dificuldade, ou seja, escrever uma sequência de luta. Pronto, e fui conhecendo o David, a equipa dele toda, e fui sem intenção absolutamente nenhuma de enverdar por esta área. Então o que é que aconteceu? Pronto, mas gostei daquilo. Cada elemento tinha a sua arte marcial e era ali uma partilha muito... Tu tinhas uma? Ou tens uma? Eu tenho uma, eu era o Aikido. Mas depois tínhamos malta do Taekwondo, tínhamos malta do Jiu-Jitsu, do Kung Fu, do Full Contact. Pronto, e depois juntávamos ali e montávamos coreografias, exércitos, espancamentos, etc. Aquilo era muito giro. Depois, às tantas, o David pediu-me, por favor, para lhe safar um trabalho. Porque era uma série de época... século XIX, passado em França, e era preciso um look menos ginásio, que era o que tinha o resto da outra equipa. Eles são muito, muito fortes, muito musculados, muito atléticos, pronto, até mesmo o cabelo muito curtinho, etc. E eu tinha este look que eu tenho desde que nasci. E então encaixava um bocadinho melhor e eu fui lá safar aquilo. Fui lá fazer o papel, foi bastante divertido e bastante interessante. Eu tive uma série de cenas, teve alguma piada, entre aspas, porque aquilo passava-se num bordel. E eu tive que fazer montes de cenas de sexo. Era tudo a fingir, atenção. Mas às tantas eu estava, mas que raio de vida de duplo é este? Pronto, mas eventualmente lá fui espancado e atirado de cima de um balcão, porque era por isso que eu assim já está bom. Assim, pronto, já faz mais sentido. Pronto, e foi assim uma experiência única. Mas entretanto, eu achei piada e o David foi-me chamando para mais um trabalho, para outro, e fomos fazendo. E passaram vários anos e eu fui fazendo tudo e mais alguma coisa. Daí essa lista toda que eu te disse, né? De variações do Salazar, são muitas coisas. Essas eu destaquei porque acho que são mais sonantes. E há muito para explorar. Isto, vamos nos deparar sempre com um problema. E isto, tu olhar para ti, és um bocadinho parecido com o Chuck Norris, mas não vai dar aqui para alargar o tempo um bocadinho. Mas tens razão, isto já foi uma comparação que já me aconteceu várias vezes. Acredito. Infelizmente não sou tão duro como o Chuck Norris, mas porque ninguém é. Ninguém consegue ser. Enfim. Coitado, agora já não está connosco. Sim, está agora no céu a espalhar a sua Mas acho que continuava a dar cabo disso para preciso. E gostava de começar aqui por trabalhar um bocadinho a parte do duplo da ação. Okay. Se me conseguires aqui descrever um bocadinho como é que chega-te um projeto para as mãos, vamos dizer, enquanto duplo, e qual é que é o processo todo que tu tens? Ou seja, enquanto duplo, só agora aproveito para fazer esta separação. Enquanto duplo, eu sou apenas um performer. Ou seja, há de haver um coordenador de ação que recebe as cenas e decide, nesta cena preciso aqui de 2 reclusos e 3 polícias e vou chamar este para ser de polícia, porque este sabe fazer manobras de algemagem e submissão, o outro é fixe para dar uma facada, pronto, e depois o coordenador é que escolhe. E eu, como duplo, sou chamado para aquele trabalho, ou porque sou parecido com o ator fisicamente. Imagina, eu dobrei o Diogo Infante, o Paulo Pires, etc., o Alban Jerónimo, porque são altos e depois ajeita-se aqui um bocadinho o cabelo, ou tem essas características como duplo, porque nós temos o duplo que vai dobrar o ator numa queda, numa situação qualquer de condução mais difícil, e depois temos o performer, que é o indivíduo que vai ou lutar, ou levar pancada, e que dá a cara. Não sabia, pensava que o duplo era o mesmo que o performer, nem sabia que havia. Nós chamamos duplo a tudo, não temos assim uma nomenclatura. Eu é que estou aqui a tentar diferenciar e nós fazemos tudo, ou seja, eu se tiver que ir fazer uma luta de bêbado num bar, faço. Se tiver que ir dobrar o ator também, e nós chamamos dupla isso tudo. Depois, o trabalho do coordenador da ação é que é o de receber a cena. Ou seja, pode começar por mandarem-nos os guiões todos da série toda e pedir para nós fazermos uma decupagem. Ou seja, aqui nós lemos os guiões e pensamos, ok, aqui vai ser preciso meter alguém para fazer esta queda, ou aqui vai ser preciso um sistema qualquer de rigging, porque este gajo vai cair de um 6º andar e se calhar temos que o pendurar com umas cordas, ou pronto, seja o que for. E podemos fazer essa decupagem. Não é muito comum. É mais comum a própria produção fazer a decupagem e depois mandar uma lista.
olha, tenho aqui a lista de cenas em que precisamos da tua ajuda, aqui é só coordenação que os 2 atores vão lutar um com o outro, aqui precisamos de 2 bandidos ou 2 polícias, ou é o que for. E assim poupa um bocadinho de trabalho. Neste caso, poupa ao coordenador da ação algum trabalho para não estar ali o guião todo, é só, olha, está esta cena assim, assim, é isto que a gente... Até porque eles é que sabem o orçamento que têm, não me podem pedir a mim para decidirem que cenas é que eu vou estar, porque há coisas que podem ser, na minha cabeça, eu gosto de lá estar para ajudar para aquilo ficar bom e realista, mas depois tem que haver um compromisso, porque isto é Portugal, nós temos que ter sempre um compromisso com o orçamento, e se calhar não é preciso estar nas cenas todas, pronto, simplifica-se um bocado. E acontece muito, atenção, acontece mesmo muito, ou seja, eu recebo as coisas, recebo um projeto qualquer de uma série e tem 20 sequências, seja do que for, de ação variada, ou porque há um que vai dar um disparo e tem que saber mexer na arma, etc. Depois começo a fazer a primeira reunião e aquilo passa a 15. Depois falam com o realizador, tentam ver se não dá para se calhar aqui fazemos não sei o que, passa a 10, e depois quando entra o produtor dos orçamentos passa a 7, e a nossa realidade é um bocado assim. Pronto, e é aceitar, é mesmo assim, não é só com o meu departamento, certamente que é com os departamentos todos. E tens que lidar, portanto, neste caso, vocês têm que lidar com estas adversidades todas, que é um bocadinho aquela guerra entre o que eles querem, o que vocês querem, o orçamento, o tempo que têm. Sim. E às vezes até chegar ao ponto onde, não, é o próprio ator que vai fazer a ação, e isso acaba por ser, isso é um desafio para vós, quando dizem, olha, vai ser o ator, tem que agora aqui, uma pessoa sem experiência em artes marciais, em armas, o que é que seja, tem aqui se calhar 2 minutos para ensaiar aqui com o ator uma cena de não sei o quê. Mas se for 2 horas já é bom. Ou seja, acontece muito. Depois o que acontece é aquele compromisso em que, imagina, tu vês um John Wick, o Keanu Reeves treina durante meses e meses e meses com aquela equipa de duplos, e aqueles duplos são todos a ser pagos durante aqueles meses todos. Nós não temos essa realidade orçamental. Portanto, e como não temos dinheiro, imagina, estou a fazer um projeto, a novela é sempre o mais rápido, é sempre os projetos onde eles têm mais cenas por dia para fazer. As séries depois têm um bocadinho mais tempo, e o cinema tem ainda mais tempo. Mas tu vais fazer uma cena numa novela, e aquela cena da ação tem que ser encaixada no meio de 20. Porque o dia tem que fazer 20, porque senão o orçamento não dá para gravar aquilo tudo. Então não tens tempo, não consegues. Às vezes tenho atores que me ligam porque querem fazer boa figura, se eu não me importo de ir treinar com eles antes da cena. Eles tiram do seu tempo, eu tiro do meu, nenhum de nós está a ser pago para isso, mas eles querem fazer boa figura e eu respeito mesmo muito isso. Às vezes não dá, às vezes estão cansados porque ou são protagonistas ou trabalham 4, 5 dias por semana em horários diferenciados e não conseguem, simplesmente não conseguem, e é difícil. Às vezes fazemos ali na altura. O que é que acontece se fizermos na altura? Aquilo tem que ser muito simplificado para a zona de conforto do ator, porque senão vai ficar ridículo. Já é difícil sem ensaios eu vir com uma coreografia super elaborada na cabeça e pedir a um ator que nunca treinou para fazer um uppercut e uma defesa aqui e um gancho e não sei o quê. Já é difícil. Tens de ter ali 10, 15 minutos para perceber o que é que ele consegue fazer que fica mais ou menos bem. Não podes pedir um Bruce Lee contra um... Não podes, porque depois o ator não consegue, fica frustrado, etc. E muitas vezes existe muita cultura desse tipo de ação, desse tipo de golpes. E eu digo já que em 95% dos projetos que nós fazemos em Portugal isso não se aplica, nem sequer fica bem. Não faz sentido, tipo, 2 carros batem na estrada, os condutores saem, não lutam assim, percebes? Ou o bêbado está no bar e não vai fazer golpes de karaté ou de uma arte marcial qualquer. Tens coisas, podes ter um gajo que é um polícia, então é mais treinado, pode ser mais confiante, mas mesmo um personagem que seja treinado, olha, por exemplo, fizemos num filme alemão um desafio giro. Ele é um polícia, ele é treinado, ele sabe o que faz, mas ele tem aspas, não suporta que lhe toquem. Portanto, isso é um desafio giro, criares ali uma luta, e uma coreografia. Sim. Que tu ficas, ok, mas isto está muito na performance do ator, ele tem que fazer aquelas coisas quando lhe tocam e depois defender-se, e ele é muito bom, ele faz aquilo muito bem. Coordenaste esse ator? Dirigiste? Sim, o ano passado já foi o 3º filme, os 2 primeiros não fui eu que fiz, mas o 3º já foi. Foi muito giro, eu gostei muito de trabalhar com ele. Pois a maior parte das lutas, imagina, nós agora desentendíamos por qualquer motivo e começámos aqui uma luta. Sim. Dependendo da linguagem da linguagem que nós quisermos dar a esta luta, que é uma coisa ficcionada, eu posso arrancar este microfone e fazer aqui uma coisa toda elaborada, ou então se isto for realista eu vou arrancar para cima de ti e caímos ali para cima da árvore. Depende muito. Isso é uma árvore, é um bambu.
Depende muito da linguagem e é fundamental estar atento a isso, à linguagem. Ou seja, primeiro ao que tu vais conseguir fazer como performer e à linguagem que este projeto pede. Não este projeto, que este projeto ainda não teve uma única luta, pois não? Mas agora estou a falar só especificamente de lutas, não é? Acho que ainda não. Ainda não. Imagina, se tu me fosses ameaçar com uma arma, também a postura com que tu ias agarrar na arma também ia denunciar o teu personagem. Se era um polícia treinado, se era um oficial do exército, ou se é simplesmente um gajo que nunca pegou numa arma e está só armado Pronto, tens uma série de linguagens que tem que ser o ator a fazê-las, não é? Mas tu estás lá só para ajudar nisso tudo. Agarraste em algo muito, muito interessante, que foi a parte do perceber a pessoa com quem estás, mais juntares a tua dinâmica enquanto coordenador, juntares a parte do diretor, a parte das lutas marciais, da técnica e tudo isso. Para além da Aikido, tens mais alguma arte marcial que tenhas feito? Tens outra técnica, quer seja com armas, carros? Foste aprendendo alguma coisa para além disso? Assim, o Aikido é a minha especialidade desde sempre. Eu treinei 20 e tal anos Aikido, etc. Essa é a minha especialidade. Depois, quando comecei nesta área, obviamente que já experimentei uma série de artes marciais e com a minha equipa nós também estamos sempre a testar coisas e tenho malta do Krav Maga, do Jiu-Jitsu e estamos sempre a testar para estarmos proficientes. É muito raro nós usarmos artes marciais mesmo na ficção. Imagina, eu fiz um projeto há pouco tempo em que havia uma série de protagonistas que eram campeões de karaté, lutadores de karaté, cintos pretos, atores que nunca lutaram, quer dizer, um deles era bastante bom e era bastante eficiente, o que também não ajuda porque depois havia uma diferença muito grande dele para os outros. Pronto. E tu entregam-te um ator e quando tu montas uma luta, tu vês, ok, esta pessoa, estou a fazer agora um projeto agora para a SIC, já testei ali o protagonista, ele tem muitas lutas, já percebi que pontapés vai ficar mal, os socos ficam giros, mas se for assim é aquela pasada a taberneiro e ele é muito bom a dar cabeçadas. Portanto, as lutas vão ser todas resolvidas dessa maneira. Há duas lutas em que vão entrar performers da minha equipa e aí eu consigo pô-los a dar pontapés e o outro só defende e depois dá-lhe a cabeçada, pronto, porque a linguagem daquilo também é cómica, então vai nos permitir trabalhar isso. Agora, quando me entregas um ator que nunca lutou e tem que parecer que é um cinto preto de karaté e tu tens muito pouco tempo para preparar para aquilo, temos que ver a zona de segurança. Imagina, eu consigo pôr quem o está a atacar, que também é outro ator, a fazer um soco aqui e outro aqui, assim rápido. Agora não faço porque tenho aqui o microfone, assim, a passar mesmo ao lado da cabeça. E quem está a receber, ainda por cima, no contexto, a personagem era uma lutadora reprimida. Ela tinha um trauma e não lutava. E aquilo está a ser feito para lhe desbloquear, tipo, ok, para o espectador ficar, espera, mas o que é que foi? Afinal, ela desbloqueou e consegue andar a pancada. Ou seja, o que eu só lhe fiz foi, ela faz as defesas cruzadas, uma para este lado, outra para este lado, e daqui vai assim para o pescoço, assim uma coisa aqui. Pronto, isto parece uma coisa muito simples, que ela só tem que fazer pum, pum, pá. E isto é muito difícil, porque depois perde postura, depois começa a ficar marreca, faz muito devagar, falha, acerta-lhe no queixo, é difícil e os próprios atores não querem ficar mal vistos, percebes? Isto aplica-se nas lutas como se aplica em tudo. Pedes a um ator para fingir que é bailarino clássico, e de certeza que ele vai se querer preparar, vai querer ficar bem visto. Quem diz bailarino clássico diz patinador, jogador de ténis, seja o que for que seja uma competência física que alguns profissionais têm, muito proficiente, e que tu nunca fizeste e agora tens que fingir. Isto é arte de fingir. Não fazia ideia desse ponto, dessa gestão toda que tem de haver, porque às vezes há movimentos que se calhar até são simples, pela forma como são gravados ou como são planeados, parecem que são algo. E era aí que eu ia chegar. Super exigente. Esta coreografia que eu te dei está pensada para ser filmada à novela. Porque tu tens 3 câmaras e ela vai funcionar nas câmaras todas. Porque ela não está a dar socos à cara, não está a dar... Ou seja, o soco à cara não pode ter contacto, né? Claro. Portanto, ela toca aqui, toca ali e isto aqui entra mesmo aqui assim, o ator faz... Pronto, e aquilo funciona bem. E a coreografia foi montada para isso. Para ser eficaz, num curto espaço de tempo, cumprir a linguagem que é pedida... E se toda a gente sair satisfeita. O ator e a atriz ficam porreiros porque cumpriram, ficaram bem, ela parece a personagem está bem, a atriz não sai mal vista, o realizador cumpre o que tem a fazer, fica toda a gente feliz. Isso ainda fica feito, este é o desafio, especialmente em Portugal. É o desafio, é tu conseguires, porque não tens tempo. Claro que
se eu tivesse tempo, preparava ali uma coreografia brutal de karaté, com pontapés, com uma coisa mais elaborada. Mas depois vai ficar uma porcaria. Ou seja, não vai ficar bem e os atores vão ficar mal. Eles vão se ficar a sentir mal. Ainda bem que estás a tocar nessa parte das coreografias de karaté. Queria falar contigo, ou pelo menos neste caso, desafiar-te a falares um bocado de um filme no qual tu estiveste, português. O Capitão Falcão. O Capitão Falcão. Foi o filme mais giro que eu já fiz até hoje. Eu já fiz muitos. Eu sei que tinha sido giro, porque ouvi dizer, mas queria mesmo perceber por ti o que é que tornou esse projeto tão engraçado de fazer parte. Olha, primeiro porque eu estava muito ainda no início de abraçar isto, percebes? E estava ali um bocado, isto era tudo muito fascinante, ainda é, mas quando tu começas é tudo muito agir, queres fazer tudo, eu tinha acabado de fazer um lutador de boxe numa novela, e tinha estado a aprender os movimentos do boxe, não sei o quê, e agora o Capitão Falcão tinha muitas lutas, elas eram todas coreografadas pelo David Chan, que também era um personagem no filme, ou seja, a cabeça dele estava a mil sempre, não é? E depois aquilo era a oportunidade de mostrarmos uma série de coisas, porque eles estavam-nos a dar esse espaço e aquilo podia ser o que a gente quisesse. Isso então, é muito bom. Tu tens os vilões, o Capitão Falcão é uma sátira, ou seja, é um filme que é como se tivesse sido feito no tempo de Salazar. E agora encontraram a cassete. Portanto, o Salazar é o bonzinho, que a censura nunca ia permitir que fosse de outra maneira. Exato. Ele é um querido, é um bonzinho. E o Capitão Falcão é um fascista de primeira, percebes? E então, os vilões são os capitães de Abril e os comunistas. E os comunistas eram todos iguais. Usavam um macacão com uma estrela amarela e lutavam com foice e martelo. E tinham que ser assim uns gorilões muito atrapalhões. E nós fazíamos isso. Eu fiz uns quantos, os meus colegas, nós tínhamos que repetir, não temos assim tanta gente da equipa, né? Sim. E depois às tantas aparecem os Capitães de Abril, que é uma espécie de Power Rangers, e lutam como os Power Rangers. Eles aparecem do nada. Eu dizia, Capitão Amarelo, ativar! O Matamba é que dizia, Capitães de Abril, ativar! E aquilo depois eu tinha uma lança, o outro tinha garras, e montámos uma coreografia muito, muito gira de Kung Fu e uma mistura de uma série de coisas, mas basicamente Kung Fu. Depois há um embate final entre o Puto Perdiz, que é o David Chan, e o Capitão Rosa, que é o Bruno Salgueiro, depois dos outros estarem... Aquilo está fenomenal. Eles os dois fizeram ali um trabalho absolutamente incrível. E aquilo é giro. E funciona naquele projeto, porque aquilo é uma coisa completamente maluca, percebes? E se tivesse sido feito, de facto, nos anos 60... Era aquilo. Era aquela coreografia, segue aquela linguagem do Batman antigo da televisão. Segue aquela coisa, tem os mesmos separadores, tem feito em croma, eles na mota, muito mal feito de propósito. Foi muito giro por causa disso. E a produção deu-nos tempo de ensaio. Isso era aquilo que estavas a falar há bocado, que é o que agora já não tens que dar tanta sorte a esse tempo. E também outra coisa que disseste, que fiquei logo impressionado, que é a parte da liberdade criativa para fazerem as lutas como vocês nesse caso quisessem. Nesse caso o David tinha a liberdade criativa toda. E aí estamos a falar, nós éramos todos altamente treinados e podíamos usar isso. Normalmente não podes, né? Normalmente mesmo quando vais como performer, tens de estar ali um bocadinho. Isto acontece muito, por exemplo, na malta que faz condução. Tu és um campeão de drift, mas eu quero só que tu chegues rápido e pares ali. E tu estás ali um bocado naquela... Tenho que mostrar o que vales, tenho que mostrar aquilo, sei fazer aqui umas coisas mais giras. E às vezes é difícil, tens que escolher malta na equipa que tenha um controle de ego bom, porque senão depois pode correr mal, ou seja, e eu já passei por isso. Pois ia-te perguntar exatamente se já alguma vez tinha acontecido uma situação dessas. Já, não é nada de grave, mas é tipo, tens uma pessoa dentro do carro que está ali, que é um condutor, por acaso era uma mulher, uma condutora incrível, e está só na autoestrada, porque tem que se fazer umas ultrapassagens, e está um precision driver para garantir que aquilo corre tudo bem. E ela não pode mostrar nada. Então às tantas, corta. Ok. Faz um 180 com o carro, com os atores lá dentro sem cinto de segurança. É uma loucura. Ou seja, quando escolhes alguém na equipa, tem que ter alguma aptidão física, alguma competência, mas tem que ser uma pessoa muito específica. Quase não é bem cabeça no lugar, mas é quase. Ter aquela gestão de ego e perceber, só me estão a pedir agora, sem ofensa, me estão a pedir esta coisa simples, então é esta coisa simples que eu vou fazer. Sim, e então nas lutas, imagina, malta que vem das artes marciais, especialmente de competição, são campeões e não sei o quê, não, mas agora vais levar a pancada daquele gajo que nunca treinou na vida e vais ficar caído no chão e vais ser humilhado.
em horário nobre. E há muita gente com dificuldade nisso. Tipo, pois imagina, a minha namorada em casa a ver E isto, quando me vira levar pancada aquele gajo fininho que não vale nada. A cara deste gajo, e já passaram por nós essas pessoas todas, não é? Tu tens que ter ali aquele filtrozinho. É mais eficiente teres alguém com a atitude certa do que o maior lutador do mundo, porque até quem vem das artes marciais vem muitas vezes com o copo demasiado cheio. Se ele está habituado a fazer aquela defesa assim e eu digo que não quer nada daquilo, ele depois não consegue. Portanto, dá aquele grau de exigência, aquele nível. Aquela proficiência técnica, postura e não sei o quê, e se eu disser que ele está bêbado, ele não consegue não fazer isto, percebes? É difícil. Estavas a falar das pessoas que trabalham contigo. Sim. Que é preciso encontrá-las, o mindset e tudo mais. Sim. Se alguém quisesse começar a fazer duplo de ação, é preciso o requisito de ter uma arte marcial ou algum histórico disto? Ou qualquer pessoa sem background nenhuma que só queira fazer Olha, era melhor visto com qualquer coisa que eu pudesse usar. Sim. Tipo, imagina, tu estiveste no exército, tens experiência com armas, ou és muito bom a andar de moto, ou a andar de cavalo, apesar de estamos em Portugal, não vais ter muitas oportunidades de fazer coisas de cavalo, mas é uma coisa que não... Ou imagina, seres meio gordinho, que é uma coisa que eu estou à procura agora, porque toda a gente é super fit e às vezes é difícil teres um ar mais realista, percebes? Mas convinha vires assim um bocado com... Já tens alguma coisa. Mas depois é a atitude que vai fazer tudo, é o teu commitment. Por exemplo, eu tenho tido muita dificuldade em trabalhar com a malta nova, desta geração, tipo 20 e poucos anos, porque não tem sentido de compromisso. Ou seja, imagina, eu digo-te assim, olha, quinta-feira, ao dia 19 tenho um trabalho para ti, não sei o quê, estás disponível? É WhatsApp. Estou. Não, leva 4 dias a responder-me. Ok. Pá, não dá. E depois ao passado 4 dias, sim, estou. E eu, olha, agora já não foste. Pronto, e depois estão sempre naquela, tipo, se for preciso na véspera, dizem-me, olha, afinal surgiu-me aqui uma cena, amanhã não posso. Epá, isso para mim mata-me. Eu tenho tido mesmo muita dificuldade em arranjar malta nova. Com compromisso. Quando aparece algum que tenha aquela atitude certa, eu agarro logo, já não o largo mais. E então é mais por aí, é mais a atitude. Porque o resto nós treinamos, o resto nós trabalhamos. Epá, e depois eu também escolho para os papéis conforme a competência da pessoa. Claro. Se eu tiver alguém que não é muito bom em lutas, epá, depende do tipo de luta que ele tiver que fazer. Se for uma coisa simples, se calhar essa pessoa até pode... Uma coisa simples, se for, por exemplo, um motim na prisão, eu não preciso ter lutadores. Aquilo é malta que vai andar ali a agarrarem-se e a atirarem-se contra a parede e se calhar se ele não tiver grande treino, mas for rijo o suficiente para cair ao chão, para ser atirado, até vai ficar porreiro. Então, tens aí o papel para ti. Portanto, para mim, que já sou velho. Não, calma. Nem por isso aposto que... Já sou velho, já eu no início do 2025 fiz 3 quedas de cavalo e ficou-me a doer. O cavalo ficou impecável. Pá, ele até estava assim a olhar, até se pôs a comer. Tipo, olha, que a parou, terceira já não se mexe. Queria qualquer que estava ali no chão e eu, ajuda-me, pá. Ajuda, não fiques a olhar para mim, dá-me lá uma pata, né? É um cavalo. E nesta de cavalos, que às vezes andam rápido, e tu, como duplo, da experiência que já tens, estás habituado a manobras muito ágeis. Estás a falar de condução? Não, a falar no geral. Na vida rápido, geral. Ágil, apesar de teres falado na idade, eu acredito que seja mais humildade que outra coisa. Sim, eu sou antigo, eu nasci antes do 25 de Abril. Portanto, vamos para algo que nós até usamos aqui no estrangeirismo, que é o quick shots. Sim, ok, vamos lá. Vamos lá? Não preciso explicar nada, vai só. Vais-me fazer perguntas e eu vou ter que responder sem pensar muito, não é? Olha, vês como É a sabes. história da minha vida. Muito bem. E antes de avançarmos, só dizer-te que vais ter 5 segundos para responder a cada um. Ok, olha. É mais que os meus filhos me dão às vezes. Pronto, vês? Vê lá se não queres fazer aqui mais episódios connosco, assim ficas com mais tempo. Sim, mas alguma que corra mal depois pode ser editada, não pode? Não. Pode ser editado, senhor editor. Então, antes de avançarmos para os quick shots, só relembrar-vos se houve algo neste episódio que vocês gostaram para colocarem like e seguirem-nos, porque é a única forma que nós temos de continuar a lançar estes episódios. Vamos então arrancar para os quick shots. Ananás na pizza. Na boa, não me incomoda. Preferes praia ou campo? Prefiro campo. Preferias mais tempo de vida ou muito dinheiro agora? É mais tempo de vida. Eu não preciso de dinheiro. Dinheiro corrompe a alma. Profundo. Banda favorita? Dire Straits. Que animal é que gostarias de ser? Um lobo. Feito é melhor que perfeito. Sim, sem dúvida. Feito é melhor que perfeito. Improviso ou planeado? Improviso, sempre. Planear não há paciência. Dia ou noite? Noite. Qual é que é o teu filme favorito?
O Império do Sol, do Steven Spielberg, com o Christian Bale. Identifiquei-me muito com esse filme quando vi, era adolescente e aquilo bateu-me mesmo forte. O que é que te falta ainda fazer na tua vida antes de morreres? Olha, falta-me nadar com tubarão branco em África do Sul, porque eu quando estive lá a morar, eles estavam a proibir. Eu já fiz tudo o resto, tudo o que possas imaginar, isso falta-me. Aquilo estava a ser proibido porque eles andavam a atrair os tubarões para o turismo e os tubarões estavam a se aproximar das praias, e eles estavam a proibir. Quando eu estive lá, que foi, estamos a falar de 1997, nem eras nascido. Por acaso já era. Ok. E eu fiquei com essa atravessada, assim, tenho que lá voltar para ir fazer, mas ainda não voltei. Comida favorita? Pô, sei lá, não sei. Sozinho ou em equipa? Em equipa. Por fim, se ganhasses 1 milhão de euros agora, o que é que compravas ou onde investias já? Epá, não sei. Viajava. Não ia investir em nada, ia curtir. Muito bem, Miguel. Como vês, não foi preciso um duplo de ação para fazermos estes quick shots? Não, nem doeu nada. Saí daqui sem lesão nenhuma. Ainda. Calma. Nunca se sabe. O que pode acontecer? Pode cair a lâmpada, cai a árvore ou o bambu. Pode cair o bambu, que ele estava a olhar para mim e eu tive a pensar... Com um ar ameaçador. Vais levar uma vergastada. Então, antes que o bambu te faça alguma coisa, houve algo que gostavas que eu te tivesse perguntado? Não, acho que tu cobriste bem a cena toda. Não havia nada que me tenha escapado. Quisesses que eu te perguntasse? Não sei. Não, falámos maioritariamente das lutas, né? Nós fazemos mais coisas, fazemos rigging, condução. Nós, que eu estou a falar nesta área. Mas pá, as lutas é o mais giro, é o mais visual e é o que envolve também, a maior parte das vezes, os atores. A gente se vai montar um sistema de rigging, o ator é muito passivo naquilo, é porque é pendurado ou porque fica lá seguro, é a equipa que controla tudo, a não ser que tenhas uma performance no ar, tipo dar cambalhotas ou não sei o quê. Mas sim, acho que cobriste tudo. A condução é uma parte muito gira. Muito bem. Mas por acaso não temos tempo para explorar agora, teremos que ir a todo o gás num próximo episódio. E aí sim falamos da condução, porque eu sei que há muita coisa maluca que acontece. Sim. Nessa. E é giro. Acredito, a adrenalina toda deve ser qualquer coisa. E é giro. E fazendo aqui reduzindo aqui a velocidade, tens alguém na tua vida a quem gostasses de agradecer pela influência que teve? É pá, o David Chan. Sim. Porque se não fosse ele, nem eu nem ninguém da minha atual equipa estava no mercado. Ou seja, o David foi mesmo um desbravador disto tudo e sim, foi com ele que nós aprendemos tudo e foi ele próprio que disse, quando ele decidiu dissolver a equipa, que disse, malta, vocês agora façam vocês sozinhos e avancem, porque ele seguiu a sua carreira internacional e bem, e sim, nesta área estamos a falar de stunts. Sim. Se alguém tem que se agradecer é o David, sim. E assim foi, quebrámos a quarta parede do mundo dos duplos de ação, embora haja ainda muito mais para explorar nesta área que envolve muita adrenalina. E já sabem, não se esqueçam de subscrever ao nosso canal do YouTube e de nos seguir no Spotify. E já sabem, até ao próximo episódio. Então, Miguel, obrigado. Pronto, chegamos ao fim. Então, obrigado eu, foi um prazer estar aqui contigo. Queria só perguntar uma cena. Diz-me. Tu achas que eu posso receber já? Tenho umas estou enrascado e pá, dava-me já, desculpa lá, eu sei que é um bocado barato estar a pedir isto. Mas não vais receber nada. Estás maluco? Não vou receber nada, como? Não vais receber, nunca falou sobre isso. Eu vim aqui a deste programa sem receber nada? Pensava que sabias. Como assim? Então, mas se eu vim aqui a deste programa que tem bem 3 pessoas a ver sem receber nada, tu tens um patrocinador, tens uma merda qualquer, isto não se faz às pessoas, man. Troco capitalista. Tu estás a passar, mano. Não estás a passar do que estás a passar. Quer dizer, isto é o capitalismo que vai salvar o mundo. Dorme.